Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que fala de literatura e religião, história das religiões mundiais e as minhas dicas de leitura sobre esse assunto aí, né? Filosofia, religião, história das religiões. Muito bem, hoje nós vamos continuar então, a nossa série devocional, grandes obras, inclusive, né? Vamos fazer a coleção da Vozes aqui, ó, fazer propaganda para Vozes, Confissões, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Então nós vamos lá na patrística, um dos grandes nomes da patrística, o que é? Os padres, né? Os pais da igreja. A o Império Romano, também ainda vou dar dica aqui de livros sobre o Império Romano. Você tem vários livros aí sobre história, literatura, história, das religiões no Império Romano, né? Então volta e meia nós estamos falando do Império Romano. E isso aqui na verdade é um conjunto de 13 livros, tá? Então Confissões são os relatos da jornada espiritual de Santo Agostinho, né? Os pensamentos, né, a questão das heresias, a questão da trindade, né, a questão da própria formação do cristão. Tá? Então, isso aqui é bem, assim, bem pessoal, né? Então é o debate dele mesmo com a fé cristã. As orações da mãe, né? A mãe orava muito para que ele se convertesse. E ele, nessa época, antes da conversão, ele estava aí no maniqueísmo. Tá? O maniqueísmo é uma heresia gnóstica. A gnose, como a gente já sabe, era o gnosticismo, né, que era um conjunto de crenças aí, era muito comum naquela época do cristianismo ali. Então, os grandes rivais, junto com o mitraísmo, né, então já falei em outros vídeos aí sobre a história do Império Romano. Então tinha o mitraísmo, os cultos órficos, né, tinha a gnose e tal. Então, esse aqui são 13 livros das Confissões de Santo Agostinho. Tem várias edições, tem aquela dos Pensadores também. E tem as obras dele naquela coleção da Patrística, tá? A Patrística mais de 50 volumes aí. Você tem lá a Trindade, a Cidade de Deus, tá? Então aqui ele vai se crescendo aí, que é justamente a conversão, né? De como é que ele se converteu ao cristianismo. A importância, né, do cristianismo em relação àquela gnose lá do bem e do mal, que lembrar que esse dualismo maniqueísta é isso aí, né? Existe o bem e existe o mal, né? E aí eles ficam se equilibrando porque um derrota o outro. E aí o Santo Agostinho fala, não, na verdade tem o bem, né, a bondade, que é Deus, né, o amor. E aí na ausência deste contato com a bondade, com o bem supremo, você tem a escuridão, né, assim, né, a escuridão que é a ausência de luz. Então, na falta, no afastamento da bondade, você tem o que? O ato de maldade, tá? Mas não é que exista o mal em contraponto ao bem, tá? Só existe o bem. Então essa a diferença, né? Então tem gente que fala tanto do diabo que parece que o diabo é um contraponto a Deus, né? Não, né? Se você for olhar a questão da angelologia aí, né? Os anjos são criação divina, né? Então, né, não tem nem condição de Deus ter inimigo. Inimigo de como inimigo de Deus? Pode ser inimigo das criaturas, nosso inimigo, tá? Mas é porque essa relevância que dá a figura do diabo é como se fosse um contraponto à bondade de Deus. Mas existe o bem, o mal é apenas a ausência, tá? Assim como existe luz, a luz existe. O que é a escuridão? É a ausência de luz, tá? Então, um dos assuntos que ele vai discutir aqui, além desse processo da conversão, essas viagens que ele vai fazer ali, né, do norte da África, onde ele nasceu, tal, até a Itália, e todo o conhecimento filosófico, platonismo, neoplatonismo, a questão da gnose, então tá tudo aqui, tá? Quem gosta de filosofia, quem gosta de religião, quem gosta de teologia, quem gosta de patrística, né? Então, nessas ordens de livrinho aqui, eu tenho dado várias dicas, né? Que é dessa coleção aqui, é de bolso, tá? Você lê no ônibus, você lê no metrô, então basta só concentrar, tá? Então você tem essa aqui também, ó, do são Francisco de Assis, São Francisco de Assis, Fioretti. Você tem a imitação de Cristo, né? Imitate Cristo, imitação de Cristo. Você tem aqui a subida do Monte Carmelo, aí tem um monte aqui, né? Do Monte Carmelo, você tem a Filoteia, do Francisco de Sales, né? Então são todas obras aqui de bolsa, né? Essa coleção da voz é sensacional. Né? Sempre estou passando lá e pegando alguma novidade. São obras, né, que atravessam os séculos, então como aqui nós não somos o solo, a escritura, né, que é só a Bíblia é a base, né, assim como o judaísmo é a base do cristianismo, né, ou seja, a base do cristianismo é o judaísmo, mas ao contrário dessas igrejas judaizantes que ficam, né,
dando a ênfase mais ao judaísmo. A mesma coisa acontece com o ensino cristão, que nós temos a base nas escrituras, né, a Bíblia, mas nós temos conhecimento dos santos, né, dos mártires, toda essa doutrina posterior da Bíblia, e são essas pessoas que atingiram a santidade e que transmitem como testemunho, né? Então, Santo Agostinho, né, São Francisco de Assis e tal. Então, eles não estão contrapondo a Bíblia, eles estão completando, né, eles estão ilustrando, eles estão testemunhando, né? Então, quem tem só a Escritura, só a Bíblia, somente a Bíblia, vai ficar lá, né, só com as festas judaicas. Então, por isso, essa quantidade de igrejas judaizantes. Vou falar depois disso aí, tá, gente? Essa judaização aí do cristianismo pentecostal, aí, né, um monte de igreja. O cara sai do catolicismo, vai pro protestantismo e vira judeu. Né? Então vai entender o negócio aí, tá? Então, a dica que fica aqui. Depois eu vou voltar em alguns pontos, né? Eu sempre faço isso, né? De voltar a alguns pontos. Algum destaque, né? Algum destaque eu posso dar aqui na obra por assuntos, né? Então eu posso, quando falar do gnosticismo, falar do maniqueísmo, a questão do livre-arbítrio, a questão, né, do bem e da ausência do bem, tá? E essa própria vivência da jornada espiritual do Santo Agostinho. Então é importante, eu falei, são 13 livros, são vários assuntos, né? Filosofia, religião, teologia, tá? História, né? Tem essa edição também que eu já mostrei antes, né? Edição mais, né? Tá, e tem aqui, claro, a coleçãozinha, né? Coleçãozinha aqui da voz, tá? E dicas de Império Romano, tem um monte de livro que tem que ficar selecionando qual que eu vou falar aqui. Então, Império Romano, eu vou fazer uma especial, a gente já falou aqui do Juliano, né, do Gore Vidal, né? E claro que nós vamos falar, por exemplo, da vida dos 12 Césares, do Suetônio. Então, vou fazer uns próximos vídeos aí. Tem que falar sobre literatura do Islã também, literatura sobre o Islã e tal. Eu vou falar e depois eu vou falar, né, que terminar de ler aqui, a vida dos 12 Césares. Agora não são os melhores Césares não, tá? O pessoal acha que os 12 Césares, não, tem muitos Césares aqui que eu te falar, nem tinha que ser mencionado, né? Então, por exemplo, não vai falar do Adriano, que a gente já falou aqui no canal, não vai falar do Trajano, não vai falar do Marco Aurélio. Marco Aurélio que veio depois do Adriano, né? As meditações, então a gente vai falar das meditações aqui, ó, estoicismo, tá? Marco Aurélio é 100 depois de Cristo, tá? Então, Marco Aurélio, ele veio depois do Adriano. Quem leu lá as memórias de Adriano, é como se o Adriano estivesse escrevendo para Marco Aurélio, tá? Que vai ser depois, né? E aí o Juliano vai ser na época, depois do Constantino, em que o Juliano vai tentar voltar, né, a cultos pagãos, né, os cultos do povo greco-romano, tá, né? Já que você tem de pagão, já falei que tem de pagão, é meio pejorativo, né? Nem sei se os pagãos falam que são pagãos, mas pega mal, né? Então são esses cultos xamânicos pré-cristianismo, tá? Então por isso que é interessante conhecer a história do Império Romano. Então, né, já falei algumas coisas aqui. Também da literatura, os grandes escritores daquela própria Petrônio, né, o Suetônio, o Ovídio, Metamorfoses, né? Então você tem vários autores daquela época que, por exemplo, você tem o Horácio com as Odes, né? Você tem, por exemplo, o Virgílio com a Eneida, que a Eneida é tipo a Odisseia e Ilíada, né? Ilíada, Odisseia. E o Ovídio também, que as várias mitologias do Império Romano, grego, né? A origem do mundo e tal. Então, interessante falar das histórias dos deuses, né? É uma poesia, né? Depois a gente vai falar então dos grandes autores latinos, né, do Império Romano. Então, né, o Suetônio vai falar de história, o Virgílio, que é epopeia, o Horácio, que é as Odes, né, o Cícero, que é os grandes discursos, então tem vários, né. E os 12 Césares, aqui vou comentar depois, eu senti falta de falar dos grandes Césares, só que esse é um período histórico, não vai falar de todos os Césares, e nem é dos melhores Césares, tá? Então, não é dos melhores imperadores, não, porque aqui está faltando outros grandes imperadores, que é o Adriano, o Trajano, o Adriano, o Marco Aurélio, né? E o Constantino, né? Importante Constantino para o história do cristianismo, né? Então, é uma fantástica essa edição, adorei essa edição, fantástica, tá? Para quem quer conhecer a história do Império Romano, tá? E aí nós vamos fazer um vídeo então só sobre essas leituras aí, tem um monte de livro aqui, né? Que é a seleção aqui que eu vou falar, né? Então, basicamente lembrar que o Santo Agostinho está ali, né, na época dos finais, né, do Império Romano, as invasões bárbaras, né? Então a região dele vai ser invadida pelos bárbaros, né? E lembrar que esses bárbaros são os povos que os romanos não romanizaram, tá? Então aqueles povos ali que estavam nas fronteiras do Danúbio ali, né, onde é a Áustria, onde é a Alemanha, onde é a Polônia, aqueles povos que estão a Pérsia, né? Então eles não conseguiram, lembrar lá no Adriano, né? Eles não conseguiram derrotar os partos, né? Que são os persas.
E ali o norte da África, depois será o Império Bizantino, e depois o Império Bizantino será derrotado pelos árabes, na época do profeta Mohammed ali, depois, né, a expansão do Islã, e aí essa parte do norte da África será do Islã, tá? É o povos muçulmanos. Mas nessa época do Santo Agostinho, ali era o Império Romano, depois o Império Bizantino, porque o Império Romano ficou tão grande, né? Então a importância de ler o texto no contexto, tá, gente? Então quando eu estou falando de todas essas questões históricas, é ler esse período do Agostinho, que está logo ali depois do Constantino, depois vai ter o Juliano, o imperador Juliano, né? Então ele está nessa transição aí da consolidação da igreja, né, no sentido de ela vai ser aceita, legalizada, oficializada, e as invasões, né, e as invasões dos bárbaros que estavam nas fronteiras. E aí, quando o Império Romano cair, vai sobrar o que? A igreja cristã. Tá? O cristianismo, o catolicismo vai estar lá, e depois o Império Bizantino, né? As igrejas ortodoxas. Então, com a queda do Império Romano do Oriente e do Ocidente, né? Ou seja, Roma e Constantinopla, né? Depois Constantinopla vai ser conquistada pelos turcos, otomanos, né? Etc. Mas, com a queda do Império Romano, o que vai sobrar, né, de civilização vai ser a igreja. Né? E aí vai ter as invasões bárbaras até que os bárbaros sejam... Tá, então continuando. Então, com a queda do Império Romano, né, e aí até a cristianização dos pagãos, dos bárbaros, né, então nós temos aí a época medieval. Né, a época medieval será justamente isso, os germanos, saxônios, francos, o Carlos Magno, né, serão os povos que passarão pelo processo de cristianização, né, e serão romanizados, né? Por quê? Porque aí a igreja romana, né? Então, esses povos que invadiram Roma, né, serão aculturados, romanizados, tá? Interessante isso aí. Igual a gente vai discutir lá o Império Otomano, por exemplo, que são os turcos que conquistaram os persas, mas adotaram a cultura persa, né? Interessante isso aí. Então, a mesma coisa, vários povos que derrotaram Roma, mas graças ao cristianismo, que é a Igreja Católica Romana, esses povos foram romanizados, né, cristianizados, tá? Então, os saxões, os germanos, alamanos, etc, tá? Os godos, visigodos, etc, tá? Até a época das invasões mouras, né, muçulmanas do norte da África, né, que aí a Península Ibérica será invadida lá no século VIII, né, no século VIII aí, 711, se eu não me engano, e aí a Península Ibérica só será libertada, né, lá com os reis católicos, né, lá no século XV, XVI. Tá? Aí já vai ter a reforma, contra-reforma. Né? História fantástica, né? Então tudo isso você entendeu o contexto da época do Agostinho. Agora, claro, para ler Agostinho você tem que ter uma base da filosofia da época. Tá? Então a filosofia da época é o platonismo, né? E depois será descoberto Aristóteles, aí chegará que é a época da escolástica, né? Que aí é o São Tomás de Aquino. Tá? Então tem essa diferença aí né? Aí já lá no século XIII. Né? Então tem a diferença da época do Agostinho, que é o século IV, até a escolástica lá depois das cruzadas, 1200, 1300, né? Depois de São Francisco de Assis. Né? Então, ou seja, a história do cristianismo é um processo, né? Assim como a vida do Santo Agostinho foi um processo, uma jornada espiritual, um conhecimento, né? Então o cristianismo não foi uma coisa, não foi dado pronto, tá? O cristianismo é uma construção civilizacional, né? Então a gente fala que a igreja aí, o cristianismo, a cristandade é uma construção social, tá? Então vários povos, então teve esses problemas das cruzadas, a Inquisição, né? Então, né? E aí separar essa conceito de cristandade do cristianismo. Tá? O cristianismo é a crença, a religião é o cristianismo. A cristandade é todo um conjunto cultural, as catedrais, né? As lutas, os impérios, as cruzadas, os templários, tá? Isso é cristandade. Então as pessoas confundem toda essa questão política, jurídica, cultural da cristandade europeia e tal, que veio para a América, né? E a cristianismo, que é o sistema de crença, né, da fé cristã. Então aqui o Santo Agostinho está nesse, né? Ele está no cristianismo, no início de carreira, podemos dizer assim, e no início da cristandade também, né? Porque depois é que vai ter a queda do Império Romano e que vai começar oficialmente a Idade Média. Né? Então ainda nem tem Idade Média aqui não, né? Ele é pré-Idade Média, tá? E aí depois, né? O São Francisco de Assis está lá na Idade Média, tá? Está lá 1200, tá? Ok? Então fica aí, poderia falar horas sobre esse livro, eu já dando 15 mil, estou falando aqui, mas poderia ficar horas, mas eu acho que vou encerrar, tá bom? Então depois eu volto com mais um tema, vou pegar um tema aqui, pode um tema, tá? Porque senão ficar horas falando desse livro aqui, tem muita coisa que eu posso falar, ok? Então é isso aí, grato pela atenção,
Então não deixem de compartilhar.